Então, vamos fazer uma rápida abordagem sobre os 8 princípios dos direitos reais. Antes de discorrermos detalhadamente sobre cada princípio, é bom frisar e lembrar que sempre que estamos falando em direitos reais, mesmo nos princípios, estamos nos logando, estamos invocando e pensando no artigo 1225 do Código Civil. Primeiro princípio. Princípio da aderência, especialização ou inerência. São caracterizados pela existência apenas de 2 elementos. Existe um vínculo somente de 2 elementos, o titular e o objeto. Não há o porquê, não há necessidade de ter um outro sujeito passivo entre esses 2 elementos. Esse princípio está estampado no artigo 1228 do Código Civil. Um exemplo, se eu tenho objeto, a relação é minha com o objeto. Não há necessidade e não depende que outra pessoa seja intermediária entre eu e esse objeto, mesmo que esse objeto passe de mão em mão. Esse é o princípio da aderência. É o princípio erga omnes, contra todos, o qual o titular tem o direito de perseguir e reivindicar a coisa contra quem a detém. Citando um exemplo. Eu possuo um objeto, ele é meu. Eu tenho o direito de usufruir e até de reaver esse objeto de quem eu possuir. Todos devem me respeitar porque eu sou o titular desse objeto. Esse é o princípio do absolutismo. Como o direito ele é oponível, ele é erga omnes, é contra todas as pessoas, se faz necessário que que esse direito seja levado ao conhecimento da comunidade. Porque essa publicidade, ela gera uma estabilidade e uma visibilidade. Porque assim ela se torna uma proteção para nós, para as pessoas. Eu sou proprietário de um bem imóvel. Eu preciso dar publicidade para respeitar esse princípio. Como farei? Para dar publicidade, farei o registro no cartório ou nos órgãos competentes. Este é um registro, é uma publicidade de bens imóveis. Se o bem for móvel, então a publicidade já está caracterizada no momento da tradição. Os direitos reais já estão estabelecidos, já estão postos, já foram colocados pelo legislador. E as partes, ninguém pode criar um direito real. Porque eles estão ali elencados, eles constam no artigo 1225 do Código Civil. E são 13 os direitos reais. Então, um exemplo. Se desejamos criar algo como que seja um direito real, isso não será possível, porque eles já estão definidos no artigo 1225 do Código Civil. Nós não podemos alterar a regra do jogo. São justamente aqueles que estão no 1225. Esse princípio da tipicidade é praticamente uma complementação, uma sequência do princípio da taxatividade. Porque tipos
que são tipos, são as regras rígidas que são estabelecidas pelo legislador. E essas regras estão identificadas nos regimes jurídicos do direito. Aí vai um exemplo, praticamente que nem o outro. Se acharmos algum bem ou algum fato como um direito real, entendemos assim que são direitos reais, eles serão nulos, porque não estão naquela legislação. O direito real, ele é um direito perpétuo. Não se perde uma coisa simplesmente por não usá-la. Se perde porque o outro a usou. No caso do uso capião, nós não perdemos uma terra, um terreno pelo não uso, mas porque o outro usou no tempo necessário, de acordo com aquelas normas do uso capião, que são estabelecidas no artigo 1238 até o 1244, de acordo com o tempo que foi utilizado aquele terreno. Vamos citar um exemplo do princípio da perpetuidade. Eu tenho um terreno, esse terreno ele é perpétuo. Ninguém vai tirá-lo de mim, mesmo que eu não use esse terreno. No entanto, se outro usar por tempo limitado, aquele tempo que é estabelecido em lei, ele pode usucapir. E também posso perder essa área no caso de uma desapropriação. Princípio da exclusividade. Sétimo princípio. Não se pode ter dois direitos iguais sobre a mesma coisa, sobre determinado objeto. Havendo usufruto, o usufrutário tem direito aos frutos e o proprietário tem aquele direito matriz. Citando como exemplo, se eu tenho um notebook, eu sou titular do direito do notebook. Só eu tenho o domínio da coisa. Não pode existir outra pessoa dentro desses princípios como titular do mesmo objeto. O direito real pode ser desmembrado. Ele pode ser transferido para terceiros. Isso causa uma elasticidade. Porém, quando esses direitos são extintos, ele volta ao proprietário. No caso do falecimento de uma pessoa que está usando um direito real, quando há o óbito, volta para a pessoa. Esse princípio ele está mais estampado, contemplado no artigo 1196 do Código Civil. Citando um exemplo, então, eu tenho uma propriedade, eu faço uma servidão para um vizinho. Então, o que eu fiz? Se eu fiz a servidão, eu desmembrei o meu direito real. No entanto, quando essa servidão não for mais utilizada, não for mais necessário, volta para mim, que sou o titular do direito. Foi essa, então, a apresentação dos 8 princípios fundamentais dos direitos reais.